Hora de conversar com Mônica Bergamo. A gente já falou muito sobre esse assunto aqui. Políticos que querem dar uma de voluntariosos, né? Olha como eu tô fiscalizando os serviços públicos. Aí vão lá e invadem o hospital. Atrapalham a vida de todo mundo, fica todo mundo naquela confusão. E já teve até gente que morreu por causa disso. Esse é o nosso assunto de hoje, Mônica. Bom dia pra você. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, né, Megali? Quer dizer, quando você quer fiscalizar, você não sai filmando cada fato, gritando, causando, né, Megali? É óbvio que os parlamentares têm o direito de fiscalizar, é até bom que queiram fiscalizar, né? E tudo deve estar sujeito à fiscalização, mas a forma como isso está acontecendo no Brasil está preocupando muito as entidades médicas. O Megali, a Associação Paulista de Medicina, desculpa, criou um canal, né, para que médicos que sofram hostilidades de políticos em local de trabalho registrem queixa. Os casos, Megali, eles estão aumentando aqui no estado de São Paulo. Só nesse ano, o CREMES, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado, registrou 29 queixas de invasões por vereadores a hospitais e postos de saúde, Megali. Os mais graves chegam à imprensa, mas outros não chegam à imprensa, né? Então está sendo criado esse canal, os políticos entram nos estabelecimentos, normalmente filmam as ações, acusam os médicos de não estarem trabalhando, abordam os profissionais quando eles estão fazendo pausas programadas, né? Entram em salas de acesso restrito, ou seja, fazem tudo o que não se deveria fazer. A gente vai lembrar alguns casos aqui. Em fevereiro, você se lembra, o Felício dos Santos, vereador, em Felício dos Santos, o vereador Vladimir Canuto, do Avante, invadiu uma sala restrita da Unidade Básica de Saúde da cidade, e um idoso de 93 anos que estava sendo atendido morreu durante a ação, né? Num vídeo publicado depois nas redes sociais, o vereador disse que entrou na área porque vários pacientes estavam aguardando atendimento há muitas horas na recepção do centro de saúde. Ele precisava saber o que estava acontecendo, porque ele era fiscal do município. Mas, enfim, é o exemplo maior de uma ação totalmente desastrada, né? E no ano passado, no Rio de Janeiro, o ex-vereador Gabriel Monteiro também foi condenado a 1 ano de prisão por ter invadido a coordenação de emergência regional do Leblon, na Zona Sul, durante a pandemia, com aquele pretexto de vistoriar, entre aspas, né, o local. Então, o CREMESP está agora também encaminhando uma circular, né, aos responsáveis técnicos do serviço de saúde, orientando a proibição de que políticos entrem em áreas privativas da medicina. Olha onde a gente está chegando, Megali. A entidade tem que encaminhar uma circular para os técnicos para proibir o óbvio, que uma pessoa que não faz parte daquele hospital, né, não faz parte daquele hospital, não faz parte, entra e invada uma sala. Quer dizer, entrar lá para fiscalizar, pede prontuário, pede lista de presença, ver se as coisas estão funcionando, é muito ok. Agora, fazer como tem sido feito não é fiscalização, é lacração, né, Megali? O CREMESP afirma que passou também a enviar ofícios aos parlamentos municipais, ao Ministério Público e aos vereadores, né, para alertar que aquilo é proibido, né? O presidente do CREMESP, o Ângelo Vátimo, diz que chamou muito atenção, não o fato da fiscalização acontecer, mas como elas começaram a ser realizadas. Era um caso aqui, um caso ali, um caso ali, mas 29 queixas, né, Megali? Já não é mais caso isolado, já não é caso de vereador maluco, já é caso mesmo de polícia, e as entidades aí se movimentando para tentar frear isso, né? A Associação Paulista de Medicina emitiu um comunicado, né, orientando os seus associados a formalizarem as denúncias, porque muitas vezes os médicos não formalizam as denúncias. Então, é possível que seja até maior o número de casos, Megali, dessas invasões. E eles são estridentes, né? Eles já entram gritando, fazendo confusão. Eu tô aqui! Às vezes dão voz de prisão, porque é o que eles querem, né? Eles querem parecer combativos. E se conseguirem irritar tanto a pessoa a ponto de levarem um empurrão ou coisa parecida, tanto melhor. Quanto mais escandaloso, melhor. E aí, Mônica, tá na cara, não precisa nem falar isso, mas só o fato de os caras estarem lá causando, ele já tá alterando a rotina do hospital. Ele não tá mostrando o hospital em seu pleno funcionamento porque há um elemento estranho ali que é ele mesmo. Você pode ver que esse cara tá sempre cercado de pessoas. Enfermeiros, médicos, peraí, caramba aí, blá, blá, blá. Pessoas que poderiam estar, sei lá, trocando soro de um paciente, mas estão lá.
né, tendo que lidar com aquele chato que entrou filmando, gritando. Eu falei recentemente aqui sobre o MBL, os caras do MBL entraram no hospital lá durante a pandemia. Durante a pandemia, meu Deus, eles foram lá e invadiram o hospital. Aí o Arthur Duval ficou chateado. Ele, num podcast, falou assim, não, o Megali falou que a gente invadiu. Não, a gente não invadiu. A gente só pulou a catraca porque o segurança estava demorando. Porra, pular a catraca pra mim é a definição de invadir. Mas ele de fato tem razão, porque na época eu falei assim, eu acho que eles até pediram desculpas, e ele falou, não, a gente não pediu desculpas. Aliás, estou devendo essa correção. Eles não pediram desculpas por aquilo. Acho que deveriam ter pedido. Mas enfim. E aquilo, né, Megali? Você tem. Eu ouvi de um grande médico uma vez, você tem médicos bons, médicos e ótimos médicos. É claro que você, em qualquer categoria, em qualquer profissão, você tem comprometimentos diferentes dos profissionais, né? É claro que pode ter um profissional que não seja bom, que fale. Agora, eles quando vão lá, mostram as filas, mostram a demora no atendimento, eles não estão, eles estão atacando o lugar errado, né? O Megali, tem fila porque não tem recurso, tem fila porque não tem estrutura, tem fila porque tem má gestão, né? Não é o médico que está ali de manhã e a fila passa de 1 para 1000 em poucos tempo, que o médico é o culpado daquela situação, né? Eles dizem, a associação diz que os médicos têm direito a um descanso, né? E às vezes eles entram e fotografam os médicos no momento de descanso falando que eles não estão trabalhando. Tem escalas, né, de plantão. Às vezes a pessoa dorme, o médico dorme lá mesmo, no lugar, né? Então eles fotografam, o médico está dormindo porque é preguiçoso, não está atendendo. Não, é porque ele já ficou 24 horas atendendo. Quer dizer, é uma forma muito torta de fingir, né, na verdade, que está querendo a melhora dos serviços públicos. A melhora dos serviços públicos não vai vir com essas lacrações, né, Megali?